luz. Hoje falando sobre um tema relevante, da luz à matéria. Nós sentimos, por relatos ouvidos e recebidos, uma certa dificuldade na realização da técnica proposta no último podcast. A partir daí, meditamos muito sobre o assunto, conversamos e acreditamos que boa parte das dificuldades que são geradas é pela falta de conhecimento mais específico de quem somos. Muitas vezes pela falta de acesso ao material ou pela completa inconsciência dos processos que nos regem. Portanto, a nossa missão nesse momento e a partir de agora, é começar a fornecer mais informações, tentar alimentá-los de uma forma mais consistente. Por isso o tema da luz à matéria, o processo de criação, a formação do ser humano. Para isso eu vou começar lendo um texto que vai balizar o podcast de hoje, e aí a gente vai começar a construir um raciocínio em cima dele, tendo em mente que nós estamos falando do último podcast, a prática meditativa, o peso da luz, que todos nós sentimos, e o subtítulo da luz à matéria. Se me permite, claro. A gente se colocando um pouco no local, no posicionamento das pessoas que fizeram a prática do Pai Nosso, né? E a gente introduziu a questão dos chakras ligado à meditação, e isso efetivamente traz uma certa dificuldade se não há uma estruturação um pouquinho de como somos, né? Quem somos nós como seres humanos aqui nesta dimensão? Como estamos estruturados, né? Muitas vezes a gente não temos a oportunidade de entender um pouquinho, né, de efetivamente como que estamos, como que nascemos, né? Como que somos. Estamos tão voltados de que o corpo físico, né, somos nós, né? Nós somos o corpo físico. E não estamos dizendo, não, nós somos o corpo físico. Pensa um pouco. Mesmo eu querendo ou não querendo, meu coração bate. O que é isso? De onde vem isso? Não é? O sangue circula por todo o meu corpo. De onde vem isso? Independente de eu querer ou não querer. Eu posso estar mais tenso, posso estar raivoso, posso dificultar o processo, mas tudo isso caminha. De onde vem toda essa renovação celular? Como que isso funciona? Será que tem outras consciências que operam simultaneamente com a minha consciência espiritual? Esta é a grande pergunta que a gente coloca, dizendo assim, quando a gente propõe uma prática meditativa como aquela que nós propusemos, né, a gente não pode ficar preso com nossa consciência no corpo físico. Essa prática está feita para movimentar todos os nossos corpos, e é isso que nós vamos falar um pouquinho hoje, né? E é importante também lembrar que nós colocamos aí na tela inicial, tem um endereço nosso de e-mail. Então, caso você tenha alguma dúvida, queira fazer algum comentário, ou ainda algo que não ficou bem esclarecido, ou uma situação específica que você esteja passando, pode escrever para a gente vai ter um imenso prazer de ler e colocar inclusive aqui, né, no nosso podcast, para poder expandir um pouco mais essa comunicação, esse contato que a gente tem com quem nos ouve. Então vamos lá. O texto fala sobre a criação, e ele começa dizendo assim: o nada, faísca da consciência divina, surge toda a criação, gerando em espiral no centro, girando para o ser, girando para o tempo, girando em círculos de vida, de galáxias espiraladas aos átomos no grão de areia. O universo é concebido em estrelas giratórias de energia, esferas de pó estelar ditando o surgimento da vida, esferas dentro de esferas através do espaço.
solidificando em formas, girando em um eixo, orbitando o Sol, revolucionando e transformando através do tempo. O um em muitos, dando luz à vida. Giramos no espaço, elemento e consciência, em uma rede de primórdios e de equilíbrio, girando do coração do Espírito Divino, construindo-se para a manifestação, o um em muitos, Pai, Mãe, Terra, entre eles as 7 camadas de manifestação. Forma a ponte do arco-íris, conectando a Terra ao céu, degraus da matéria do Espírito, conectando-se através do nosso corpo, conforme nos conectamos um ao outro. E a infinita rede da vida, esta é a busca para se ficar consciente. Então, esse é um texto que mostra o início da cosmogênese, né? E aí nós temos que lançar mão de alguns conhecimentos da teosofia, não é? Livros como a Doutrina Secreta de Blavatsky ou de Arthur Powell, né, com o Sistema Solar, que falam, né, e relatam dessa cosmogênese. E obviamente a gente não vai entrar aqui no detalhe do detalhe, porque é algo bastante complexo. Porém, a gente precisa entender de que o ser humano, ele não aparece simplesmente do nada, né? Desde a criação do universo até os dias de hoje, são milhares e milhares de anos. O ser humano passou por um processo gradativo, né, de evolução. Aliás, muito antes do nascimento do ser humano, né, criaram-se outras consciências. Outras consciências não é que se criaram, se manifestaram, né? Por exemplo, até na antroposofia se estuda o reino mineral, né, onde há toda uma consciência. Uma pedra, né, ela tem consciência, ela é viva, ela tem frequência vibracional. Então, há uma consciência viva. O reino mineral, nem falar. Já se descobriram que as árvores, por exemplo, se comunicam entre elas, né? Se um indivíduo entra numa floresta com um machado, as árvores inteiras ficam sabendo através da conexão das suas raízes. Isso já é conhecimento tácito. Há uma consciência vegetal, não é? Há uma consciência animal, que é o terceiro reino, para chegar ao reino hominal. Ou seja, o ser humano, ele é fruto de toda uma evolução de consciências e de manifestação de consciências. E tanto assim que quando nós chegamos então ao nosso corpo físico, o nosso corpo físico tem essas 4 consciências nele. Então, você fala, como que o coração bate? Meu corpo está formado de sistemas. Meus ossos provêm do reino mineral. Meu sistema vascular do reino vegetal, né? Os órgãos do reino animal. E a figura humana surge de uma consciência hominal, que é quando Adão Kadmon se manifesta no plano físico, ou seja, os primeiros seres humanos nascem, né, se manifestam nesta dimensão. Então, nós somos fruto, nossa consciência hominal, né, ela se ancora em um corpo, né, que tem a soma das consciências da evolução de todos os tempos. Isso é fundamental, que é algo que nós esquecemos. Pois é, nós estamos tão voltados ao nosso corpo físico. Perceba, nosso dia a dia está voltado a satisfazer nossas necessidades físicas, nossos anseios físicos, nossos gostos, nossos prazeres. E mais, hoje em dia, com a questão da tecnologia, o entretenimento, que isso nos adormece. A gente perdeu totalmente a referência de que nós somos seres estelares, seres cósmicos. Nós estamos formados da poeira cósmica, do início dos tempos, não é? Então, quando nós falamos, vamos falar um pouquinho da luz até a matéria, né? Nós estamos falando do seguinte, e aí vou relatar uma experiência que tive semana passada.
uma pessoa muito próxima a mim faleceu. Eu fui no velório e fiquei sentado, a maioria das pessoas estava fora, fiquei sentado próximo ao caixão, ao corpo desse amigo, e fiquei observando primeiro a coloração, a cor desse corpo, né? Embora ele era branco, porém o cadáver ele assume uma cor pálida, um amarelado, um bege sem cor, né? Você sente assim, é um branco muito especial, né? Você percebe que não há vida naquilo e que a matéria, embora ainda esteja formada por átomos, tecidos e tal, a vibração é apenas do conteúdo da matéria e não há nada mais além disso. Aí, depois de um longo tempo observando, me acerquei e coloquei minha mão na mão dele. Nesse momento, na hora de tocar a mão desse corpo, né, o sentimento foi de tocar primeiro uma madeira, porque estava muito enrijecido, os tecidos estavam totalmente enrijecidos, e frio. Parecia que estava tocando uma pedra, né? Aí você disse assim, nossa, mas o corpo está aí. Por que não sinto o calor? Não é? E aí a gente vem e diz, claro, o ser, a consciência que ali habitava, não está mais. Eu li uma coisa que me impressionou bastante e que vale aí nesse exemplo que você está usando. A matéria e a forma física de qualquer um dos reinos só existe porque segue as intenções da criação. No instante em que a criação não há mais como interagir, a matéria se desfaz. Isso vale para qualquer um dos reinos, hominal, animal, mineral, não importa, ou vegetal. A matéria se desfaz. Esse pulso que você está falando, que é o coração batendo, é o intestino funcionando, né, essas, entre aspas, consciências que nos habitam, no instante em que ela deixa de existir, é porque ela já não cabe mais como manifestação do estado de criação e de consciência. Então, a minha pergunta é assim, aonde está tudo isso? Não é? A pergunta é clara assim, mas o que aconteceu? Seu corpo está aí, né? O que esse corpo tem hoje, nesse estado? Aí vem a lembrança, né? Esse organismo que está aí na minha frente, um cadáver, né, um corpo, ele ainda tem os sistemas. Todos eles. Todos os sistemas estão aí, só que não funcionam. Aliás, alguma coisa funciona. Por exemplo, unhas crescem, sim, cabelo continua crescendo, não é? Só que os sistemas circulatórios não funcionam. Esses sistemas estão formados por órgãos que estão aí, só que não funcionam. Por que não funcionam? Esses órgãos estão formados por tecidos, não é? Que estão aí. Que estão aí. Os tecidos por células. Só que essas células já não mais vão se renovar. Por quê? O que falta? Né? As células estão formadas por moléculas, que também estão aí. Mas as moléculas formadas por átomos, que estão aí. Que estão aí, estou tocando. E tanto assim que a sensação do toque é real. Sim. E a gente sabe que essa sensação de toque de algo sólido é pela repulsão, né, dos elétrons, porque na verdade não consigo tocar em nada. Há uma repulsão. É igual que dois ímãs, norte com norte, tentando se juntar, não vão se juntar. Né? Então há uma repulsão. Então, mas está aí, a repulsão está aí. Quer dizer então que os átomos estão ainda com alguma energia, mas não funciona, né? Esse átomo está formado por núcleo, nêutrons e prótons e por elétrons, tanto assim que continua a repulsão, não é? Dentro dos nêutrons e prótons tem quarks, tem os nêutrons, né? Neutrinos dentro, são as
partículas menores, não é? E ainda, aí vem a pergunta, será que esses átomos ainda geram fótons? Esta é a grande pergunta. Porque significa, gerar um fóton, significa elétrons mudando de órbita. Isso significa um funcionamento completo que não mais existe. Porque se funcionasse, né, não haveria degradação do átomo. Lembra que nós estudamos na física quântica que há uma tendência natural à degradação, que você acabou de falar. Né? Então, assim, puxa vida, que falta? Se está todo o sistema está aí. Então, eu pergunto assim, você ser pessoa que nos ouve, tão fixada no corpo, né? Que falta? Muito bem. Aí vem a questão da luz. De onde vem essa luz? A gente sabe, isso já é conhecimento comum, ainda mais dos buscadores que nos ouvem, né? Que dentro de nós tem uma centelha divina que vem da consciência universal, que é do Criador. Esta é a fonte da consciência hominal, não é? Mas nós sabemos, e aí eu vou entrar numa questão que eu vou colocar da seguinte maneira. Eu vou colocar aquilo de todos os meus estudos, o que fez mais sentido. Porque sabemos que existem várias linhas de pensamento diferentes, etc. Para meus estudos, né, a formação dos vários corpos no ser humano, né, faz muito sentido o lado esotérico, que vem da filosofia indiana, onde fala que nós somos formados por 7 corpos. E por que para mim faz muito sentido? Porque a luz tem uma difração em 7 e não em 5, como outras filosofias colocam. Então, para meu entendimento, e aí obviamente cada pessoa é livre de escolher sua linha de pensamentos, para mim faz muito mais sentido pensar em 7 corpos, né? Eu sou composto por 7 corpos. São 5 corpos etéricos. O 6º, que é o corpo vital, já vou falar de todos eles, mas assim, já está muito próximo da matéria, tanto assim que a gente consegue até pela fotografia Kildian, né, ver esse corpo que está muito próximo do denso. E o 7º, que é o corpo físico, né? Enfim, a tríade superior, chamada tríade superior, Atma, Buddha e Manas. Atma é a centelha divina. É esta centelha que é uma consciência cósmica somos nós, é a nossa vida, é a energia brota daí. É um sol em miniatura. E nós sabemos que o sol é um reator nuclear. É luz. O sol tem uma composição de gerar energia continuamente. Obviamente, em milhões de anos, ele também vai se decompor. Não é? Mas nós, essa centelha divina, ela é energia pura, é luz. Então, nós estamos falando da luz à matéria. Luz. Isto que dá a energia suficiente para movimentar todos os nossos corpos. Atma, Buddha e Manas, a tríade superior. Atma, centelha divina. Buddhi é a nossa memória emocional. É lá que ficam registrados a nossa sabedoria emocional. Manas, que seria o mental superior. Toda a nossa consciência mental está ali. Esta tríade é indestrutível. Esta tríade é conservada pelos tempos. Mesmo que você morra neste plano, ao longo essa tríade permanece, né? Mas essa tríade, ela se ancora num quaternário inferior chamado, que seria o corpo mental inferior, o corpo emocional, né? O astral, como queira outra filosofia chamar, ou né? Espiritual, né? O corpo vital e físico. Então nós temos Atma, Buddha e Manas, espírito.
corpo mental, corpo emocional, alma. Corpo vital, corpo físico, corpo. Né? Muito bem. Estes 7 corpos, né, eles se acoplam, né, na hora do nascimento, se acoplam a esse ser, a esse embrião que começa a funcionar. É isto que dá vida a todo o sistema matéria. Então, quando a gente propôs essa prática do Pai Nosso, da meditação, é muito mais para os 5 corpos sutis do que para o corpo físico. Porque o corpo físico é um reflexo de todo este corpo. As doenças, elas nascem primeiro nos corpos sutis. Principalmente essas doenças, como chama, que são que não tem cura hoje em dia. Sim, idiopáticas, né? Autoimunes. Autoimunes, perfeitamente. As doenças autoimunes geralmente nascem de traumas emocionais, não é? Que onde primeiro se reflete isso? Né? No corpo emocional. Né? Ou memórias traumáticas que ficam vibrando no corpo emocional e que vão depois se refletir no corpo físico, vão passar para o corpo físico. Né? Então, assim, quando a gente propôs a prática do Pai Nosso, que depois vamos falar de chakra mais para frente, mas, né, é justamente para equilibrar os 7 corpos, colocar os 7 corpos em uma condição de conexão com o Pai, que é conexão com quem? Com a energia crística ou com esse logos que você logo descreveu no início dos tempos, né? Que seria a consciência universal. Porque nós temos essa testemunha dessa consciência universal dentro de nós. Eu gostaria de fazer um comentário em cima da sua fala, só para quem nos ouve se situar de uma maneira talvez mais impactante, mas a meu ver é importante falar. Todos ou grande parte dos que nos ouvem já tiveram a oportunidade de assistir, por exemplo, o filme Nosso Lar. Né? Nosso Lar relata a vida numa colônia espiritual, assim referida dentro do Espiritismo, e essa colônia espiritual se situa num plano espiritual específico. Ela não é no plano físico, ela não é no plano do corpo vital, ela está no plano acima, que é o que a gente chama de plano astral, plano emocional, enfim, que é onde orbitam boa parte das entidades quando desencarnam. Esse plano espiritual que o Nosso Lar está é o nível 1. É o nível 1 dentro do plano emocional, que muito provavelmente tem 7 planos também. Exatamente. O nível 1 dentro do plano espiritual possui subdivisões também. Sem dúvida. Então, é o que é chamado de umbral. Umbral vem de 1, né? Então, o primeiro plano, o primeiro degrau que você vai pisar, se tudo der certo, é no nível 1. Isso pode piorar e pode melhorar muito. Eu estou dizendo isso porque quem lê o livro, por exemplo, ou até assistiu o filme, em determinado momento o personagem principal ele se aproxima da mãe dele, que está num nível espiritual acima. Mas ela não está num nível 2, num nível 3, não. Ela deve estar no 1.2. Isso mostra a grandiosidade do que a gente está falando. Porque toda essa estrutura que a gente não conhece praticamente o nível 1. Quase que nós não conhecemos o nível 1 ainda. Nós estamos falando de um plano que tem 7 níveis, depois eu tenho o plano mental, em que as entidades se mostram muitas vezes, inclusive sem a forma física, como só um globo de energia. Depois aí a gente entra na tríade superior. A tríade superior é luz pura, né? É luz. É incompreensível as capacidades humanas sequer tocar nisso. Nós não temos a capacidade. De fato, eu não sei nem onde fica isso. É vibração, sim, mas é algo inconcebível para o meu ser. Está muito longe do nosso entendimento. Muito longe do nosso entendimento. Veja, esse relato que a gente fez de forma muito sucinta, né? Ele poderia, e para poder entrar nesses detalhes,
a gente teria que entrar em toda uma linguagem do esoterismo, que não vem ao caso, porque ele é muito complexo, não é? Mas a gente que estudou todo esse material, a gente sabe que o Logos, quando se manifesta, ele vai ter uma difração em 7, e cada um desses 7 são consciências, né? Essas 7 consciências ainda não se manifestaram todas. Nós estamos na 4ª consciência se manifestando, ou seja, a vida humana, né, ainda está dentro da 4ª consciência que se manifestou, e estamos na 5ª raça humana. Ou seja, tem muito chão pela frente para completar o grande ciclo de Brahman que fala, né, que é o grande ciclo evolutivo, né, dessa consciência manifestada. Enfim, se a gente entrar nessa linguagem que a gente não quer parar, porque é outra linha de filosofia, com outra nomenclatura, mas o que a gente chama a atenção é o seguinte: não vamos nos ater à linguagem. O que precisamos entender é o conceito, que houve uma consciência que se manifestou, e essa consciência teve uma difração em várias formas de consciência, e que cada uma dessa consciência foi criando, também foi tendo uma difração em 7, e foi criando sistemas, consciências menores, até chegar ao nominal, que somos uma faísca mínima dentro desse macrosistema. Isso é bom para mostrar que, desculpe, o ser humano não surge num estalar de dedos. Exatamente. É uma consciência que vem evoluindo há milhões e milhões e milhões de anos, talvez até antes da formação do nosso planeta. Olha, vamos fixar só na cabeça de um ser humano. Coloca as tuas mãos na cabeça de um ser humano e tenta penetrar na maravilha que é o que acontece lá dentro. Aquilo lá é um computador tão maravilhoso que a nossa inteligência artificial, que é algo que está super avançado para o ser humano, mas não chega nem no calcanhar daquilo. O nível de processamento, né? A quantidade de energia que nós geramos com o nosso corpo, eu vou trazer esse dado, porque já tem estudos, tem na Suíça, na Europa, tem uma entidade que está estudando como gerar energia do calor emanado do corpo humano. E já se sabe de que daria para alimentar uma TV de plasma o dia inteiro funcionando, só com o calor que gera o nosso corpo humano. De onde vem essa energia? Nós somos sóis, em miniatura, né? Então, assim, temos que tomar consciência que efetivamente nós somos o corpo, nós somos luz, nós somos energia pura, que estamos dando movimento e força a um corpo que é energia condensada, mas tudo é energia. Tanto assim que depois esse corpo que eu vi, né, um cadáver, ele vai se degradar e vai voltar à terra, vai voltar a ser pó. E que há muito tempo atrás partimos numa longa jornada, né, que estamos aqui até agora, né? Então, assim, acho que por hoje deixamos esta mensagem, né? Por favor, vamos pensar nesta estrutura milenar, né, que somos. Sim. E tirar do foco apenas o eu quero, eu gosto, eu tenho, eu quero ter.